Olá, eu sou Luíse Vendramini, sou facilitadora gráfica da Visualize Interações. E hoje eu vou te dar 3 dicas para usar melhor um flipchart e parar de perder tempo com preparar a apresentação que ninguém aguenta mais. Essas de slide que tem aqueles bullet points e um monte de texto colocado. Vamos começar a usar uma alternativa a isso? No último vídeo eu falei sobre 3 dicas para melhorar as apresentações. E a última dica era justamente para ampliar esses meios que a gente usa. Então, às vezes o canal ele tá mesmo dado, o meio que você vai usar para apresentar, ele tá mesmo estabelecido. Então tem uma regra, tem uma organização que diz que você precisa fazer uma apresentação de PowerPoint. Mas geralmente a gente toma isso como dado e não pensa nas alternativas que a gente tem e que às vezes são mais adequadas dependendo do tipo de conteúdo ou de tipo de conversa que a gente quer ter com o nosso público. E quais são os benefícios da gente usar um flipchart? O primeiro deles é mostrar que você tem autoridade no assunto, que aquilo faz parte de você, é tão parte de você que você não só acredita, mas você tem influência naquilo e você pode pegar uma folha em branco e falar sobre aquilo com propriedade, você conhece muito desse assunto. O segundo benefício é que você precisa necessariamente sintetizar. A tendência é que quando a gente prepara e pensa na estrutura de um flipchart, a gente automaticamente reduz as informações para a essência da mensagem que a gente precisa passar. E isso é ótimo. Todo mundo está querendo economizar tempo, inclusive quem está escutando você. E esse tempo extra, ele pode ser usado justamente para que haja essa conversa, para que se tenha espaço para conversa. Hoje a gente vai em muita apresentação e palestra e sempre o que é cortado são um momento de perguntas. Esse é o momento mais interessante se você quer realmente estabelecer uma conexão. Porque quando você ouve as pessoas, elas veem que você está ali disponível para elas e que tem uma coisa além, que tem coisas além. Um outro benefício é que você ganha flexibilidade. Não sei você, mas eu já fui em várias apresentações que a pessoa começava a falar, alguém levantava a mão, fazia uma pergunta e a pessoa falava, espera aí que eu já chego lá. Ou que começava a revirar no computador procurando arquivo que geralmente não encontrava para tentar suprir aquela necessidade. Quando a gente trabalha numa folha em branco que está sendo construída, a gente tem mais flexibilidade para mudar de caminho e atender melhor as necessidades daquela nossa audiência. E o melhor de tudo é que depois de um pouco de prática a gente ganha tempo, porque preparar um flipchart é muito mais rápido do que preparar um monte de slides. Então vamos para as 3 dicas? A primeira dica é acredite nos seus bonequinhos de palitinho. Ele é o cara. Todo mundo sabe fazer um bonequinho de palitinho, ou pelo menos uma bolinha com 2 olhinhos e uma boca. E isso faz muita diferença. Todo mundo faz rabisco e eles têm um poder de comunicação enorme, mas a gente precisa acreditar neles. Os desenhos que a gente faz, eles não precisam ser perfeitos. Tem algumas teorias, inclusive a do interacionismo simbólico, que foi uma das teorias de comunicação que eu estudei, que ele fala que o significado ele é construído ao longo das interações, à medida que você fala com as pessoas. Então eu posso, por exemplo, desenhar um quadrado e dizer que aquilo é o meu produto. Eu posso desenhar uma bolinha e atribuir um significado específico para aquilo. Quando as pessoas olharem para aquele quadrado, elas vão lembrar que aquilo é o seu produto. E indo além, eu falo para você que não precisa nem buscar a perfeição, porque as pessoas se conectam com a imperfeição. É muito provável que o teu boneco de palitinho seja muito parecido com o boneco de palitinho da pessoa que está te escutando. Isso gera proximidade. Mas é claro que a gente pode treinar e que esse nosso bonequinho de palitinho e essa nossa pessoa pode ficar melhor. Ainda que seja imperfeita e ainda que seja uma representação muito simples. E essas dicas de como fazer isso, de como trabalhar melhor o uso das pessoas, das expressões, é um dos conteúdos que a gente aborda no nosso curso online. A segunda dica é use cores diferentes para categorizar informações diferentes. Geralmente quando a gente chega em salas de reunião, tem disponível canetas preta, vermelha, azul, verde. E aquilo não é para a gente deixar o flipchart colorido, mas é para a gente indicar em que categoria as informações entram. Então, por exemplo, se eu vou falar de pontos positivos e pontos negativos, eu posso escolher uma cor para falar do que é positivo
e eu posso escolher uma cor para falar do que é negativo. Se eu vou comparar 2 ou 3 opções, eu posso literalmente separar elas usando as cores. E uma outra forma da gente categorizar a informação usando a cor é a gente anotar, por exemplo, tudo da mesma cor. E à medida que a gente vai vendo que para aquela reunião, para aquela conversa, algumas informações são mais importantes, a gente destaca com outra cor. Então a gente separa aquilo que é prioritário daquilo que não é tanto. Quando a gente usa a cor dessa forma, a gente traz mais clareza para as informações e a gente cria consistência na nossa apresentação. O nosso cérebro, ele está o tempo todo na busca de padrões e isso ajuda as pessoas a já entender o padrão que você usou e ir direto para a informação. A terceira dica é organize o seu espaço. Quando a gente está trabalhando com Flipchart, a gente pode fazer algumas marcações a lápis. Então a gente delimita onde que a gente quer colocar o título, onde que a gente quer colocar a primeira informação, onde a gente quer colocar uma segunda e onde de repente a gente vai anotar os combinados finais daquele momento. Esse Flipchart, por exemplo, como eu ia falar de 3 dicas, eu literalmente dividi ele em 3 espaços. Quando eu chego na sala dos eventos, eu sempre dou uma olhadinha nos Flipcharts. E é muito comum eu encontrar umas coisas que eu falo assim, meu Deus, onde será que essa pessoa queria chegar? Acontece que a maioria das pessoas começa em qualquer lugar e não sabe aonde é que ela vai parar. Isso faz com que o Flipchart fique muito confuso visualmente. Então, quando a gente separa, a gente pensa, puxa, eu preciso falar sobre 5 pontos, 5 características, sobre 3 coisas, sobre 2 categorias e a gente faz divisões a lápis, marcações que as pessoas a 2, 3 passos não vão ver e se verem não vão se importar, a gente dá muita clareza para a informação. No curso online, a gente aprende como usar melhor isso, a gente aprofunda esse conhecimento de como usar essa ferramenta e como usar a visualização. E até mesmo como levar alguns desses princípios para uma apresentação em PowerPoint. E sabe qual que é a tendência? As pessoas olharem para você e falarem, caramba, como você sabe daquilo? Quando a gente abre mão de uma estrutura que já está pronta, a gente mostra que a gente tem confiança naquele conhecimento que a gente está trazendo. E não vai me espantar se algumas pessoas chegarem com o telefone delas e começarem a tirar foto do teu Flipchart, porque elas não querem guardar aquela informação para elas querem passar tudo aquilo adiante. Gente, eu sei que isso pode ser muito desafiador no começo. A primeira experiência às vezes não é a mais legal, mas é como andar de bicicleta. Se você continuar tentando e treinando, você vai ir muito bem. Qualquer pessoa é capaz de fazer isso. E se isso fez sentido para você, conversa comigo no espaço de comentários. Conta o que é que fez sentido, ou quais são os teus desafios sobre isso. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!